Boa noite, povo de Deus, que a paz esteja com todos, amém? Mais uma noite para fazer um vídeo, aleluia, glórias a Deus, para engrandecer o nome do Senhor, aleluia, glórias a Deus. Que o Espírito Santo nessa hora adentre esse ambiente, aleluia, glórias a Deus. Que quando você adentrar esse ambiente, aleluia, glórias a Deus, desse vídeo, sinta a graça, sinta a presença do Senhor. Amém? E a palavra que eu vou estar deixando hoje é de Davi matar Golias. Até as crianças, né, sabem da história de Davi matou Golias. Mas muitos não contam a história do começo, porque Davi era o menor da sua casa. Davi era o desprezado. Davi ficava no campo cuidando das ovelhas, enquanto os irmãos dele é que estavam em destaque, é que estavam na batalha. Aleluia, glórias a Deus. Mas, por um rei desobedecer uma ordem dada por Deus, aquele rei ele é destituído, que é Saul. Que o povo de Israel vai para uma peleja e o profeta Samuel chega para Saul e diz que eles iam contra os filisteus, mas que ele não pegasse os despojos. Mas o que acontece? Depois da peleja, o rei vence e pega os despojos. Nós, seres humanos, desobedecemos, às vezes, a lei do homem e pagamos preço. Porque sabemos que se errarmos aqui na terra, temos que pagar pelo que devemos. E não é diferente no reino espiritual. Deus dá uma ordem ao rei, através de Samuel. E o rei Saul, ele acha que pegou os despojos e tá tudo bem, continuou tudo. Só que Deus vem e fala ao profeta: Samuel, eu não já te disse que tenho rejeitado a Saul? Mas o profeta teme de falar isso para o rei, para o homem. Mas um belo dia, o Senhor mais uma vez diz ao profeta: Samuel, eu não já te disse que tenho rejeitado a Saul? Pega o azeite e vai ungir a quem eu te direcionar. Vai à casa de Jessé. E o profeta: Senhor, como eu irei? Ele temeu. Só que Deus dá uma estratégia ao profeta. Eu quero te dizer que, às vezes, uma estratégia vale tudo. Você alcança. Porque, às vezes, queremos fazer pela força. Mas uma estratégia, ela tem mais efeito. Então, Deus dá estratégia ao profeta. Vai na casa de Jessé, o belemita, e diz que vai fazer um holocausto para mim. Aí você diz: irmã Ângela, mas Deus mandou o profeta mentir? Não. Houve o holocausto. Só que aquele holocausto era porque Deus ia ungir outro rei no lugar de Saul.
E assim o profeta Samuel vai à casa de Jessé. Jessé tem 7 filhos. E chegando lá, vem um a um. O primeiro que ele vê na frente acha que é aquele. Bonito, alto, robusto, porte de guerreiro. Aí o Senhor, não é esse. Esse eu tenho rejeitado. Vem outro. Esse eu tenho rejeitado. Passa os filhos de Jessé. E quando acaba todos, o profeta, eu creio que ele fica se perguntando, mas o Senhor mandou eu vir aqui ungir um rei. Eu já passei por todos, ele disse que tem rejeitado. Aí Deus disse, pergunta a ele se ele não tem mais um filho. Aí o profeta, estão aqui todos os teus filhos? Não, tem um que está apacentando as ovelhas. Como é o nome dele? Davi. Nós não sentamos à mesa para comer enquanto ele não chegar. E assim Jessé manda chamar o seu filho Davi. Quando Davi chega, o profeta logo entendeu o que era. E ele manda ele ungir Davi a rei. E aí acontece a festa, o holocausto. Naquela mesa, os irmãos de Davi, o pai sabia que se Deus estava ungindo o homem, tinha um propósito e era grande. Mas o que aconteceu? Davi continuou do mesmo jeito. Continuou sendo os que cuidava da ovelha, das ovelhas no pasto. Não ia para a guerra. Mas chegando uma certa peleja contra os filisteus, os filisteus estavam de um lado e o povo de Israel de outro. E os filisteus tinham esse herói de guerra gigante chamado Golias, que era um homem grande em estatura, robusto, homem de guerra desde novo. Então, quando todos viram aquele homem, temeram. E o gigante, por já se achar campeão, começou a mangar do povo. Quem é que vem afrontar-me? Aleluia, glórias a Deus. Mas um belo dia, e é aqui que começa a história. É aí que Davi começa a virar o guerreiro. Começa a se destacar. Aleluia, glórias a Deus. Do versículo 41, 42 em diante vem dizer assim: e olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou porquanto era moço rude e de gentil aspecto. O gigante Golias em todo o tempo estava afrontando o povo de Israel. E nenhum homem guerreiro, aleluia, glórias a Deus, teve coragem de enfrentar. Mas aquele moço pequeno, rude, ele quando chega um dia que o pai manda ele levar comida para os irmãos, vê aquele gigante afrontando o povo de Israel. E diz: quem é esse incircunciso para afrontar o exército do Deus vivo? Aleluia, glórias a Deus. E quando Davi se coloca para derrotar aquele gigante, até o irmão dele,
zomba dele. Mas Davi, ele não temeu, porque a fé dele não estava no que ele podia fazer, mas sim no que o Deus que ele servia poderia fazer. Eu quero te dizer, glória a Deus, aleluias, que esse gigante que tem te afrontado, que tem te envergonhado, ele vai cair. Aleluia, glórias a Deus. Esse gigante, aleluia, glórias a Deus, e tem dito que você é pequeno, que você não é capaz. Eu quero te dizer que ele vai cair. Esse gigante que está te menosprezando, como o Davi foi menosprezado pelos próprios irmãos, porque ele não parecia ser um guerreiro, não tinha porte de guerreiro, não tinha porte de um rei, aleluia, glórias a Deus. Mas como o Senhor diz na palavra, aleluia, glórias a Deus, ele não escolhe os capacitados, ele capacita os seus escolhidos. E naquele momento, glória a Deus, aleluias, Davi estava começando a ser capacitado, aleluia, glórias a Deus, para um dia se tornar o rei de Israel. Mas Davi já era escolhido das malhadas, desde quando ele cuidava só de ovelhas. Porque o Senhor vinha falando com o profeta e mesmo assim ele ainda não tinha obedecido, não tinha ungido outro rei. Chegou o momento que o Senhor disse: chega, Samuel, já não disse que eu tenho rejeitado? E quando Deus rejeita, está rejeitado. Pode ser o maior guerreiro, pode ser, aleluia, glórias a Deus, o rei mais poderoso. Porque Nabucodonosor, aleluia, glórias a Deus, no tempo dele, foi o rei mais rico e poderoso que oprimia as nações em volta dele. E quando ele não se dobrou, aleluias, a esse Deus, ele tirou o poder dele, aleluia, glórias a Deus, e fez ele comer capim como os animais. Quando ele reconheceu que não havia outro Deus, Deus tão poderoso como esse, como o Deus do povo de Israel, que muitas vezes ele oprimia, aleluias, na Babilônia, que por muitas vezes, aleluia, glórias a Deus, Daniel, ele foi jogado na cova dos leões. Sadraque, Mesaque e Abednego foi jogado na fornalha de fogo ardente. E o rei mandou que aquecesse 7 vezes mais. Eu quero te dizer, aleluia, glórias a Deus, que esse gigante ele vai cair. Eu não sei qual é o gigante que tem te afrontado. Se é o teu esposo que não se converte, que não se liberta. Se é os teus filhos, aleluia, glórias a Deus. Que não se liberta desses vícios. Se você é perseguido no trabalho, se é um Davi de Deus, eu quero te dizer que esse gigante vai cair.
E Davi, quando se coloca, aleluia, glórias a Deus, em posição, Golias mais uma vez zomba dele. O versículo 41 vem dizer assim: o filisteu também vendo se aproximando de Davi, e o que lhe levava o escudo ia adiante dele. E olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou. Ele desprezou Davi por seu tamanho, pela sua estatura. Mas o que aquele gigante não sabia, eu quero te dizer que esse gigante que tem te afrontado não sabe é que tu serve ao Deus vivo, ao Deus dos exércitos, aleluia, que quando ele decreta, está decretado, aleluia, glórias a Deus. E ele está dizendo nessa noite que está decretado que esse gigante ele cairá por terra, aleluia, glórias a Deus. E olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porque era moço, rude e de gentil aparência. Porque Davi não tinha jeito de guerreiro, não tinha porte de guerreiro. O versículo 43 vem dizer assim: e disse, pois, o filisteu a Davi: sou eu algum cão, para tu vires a mim com paus? E o filisteu, pelos seus deuses, amaldiçoou Davi. Só que a maldição que o gigante jogou contra Davi voltou contra o próprio gigante. Porque o gigante diz assim: disse mais o filisteu a Davi: vem a mim e darei a tua carne, as aves do céu e as bestas do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim com espada e com lança, e com escudo. Porém, eu venho a ti em nome do Deus dos exércitos. Ou seja, Davi foi com a força da fé. O gigante está vindo com as armas. Ele está usando todas as armas que pode para te afrontar. Aleluia, glórias a Deus. Mas que você faça como Davi. Vá contra ele com fé, acreditando que o Deus dos exércitos é quem vai na tua frente. É quem vai pelejar esta peleja, aleluia, glórias a Deus. Porém, eu venho a ti em nome do Deus dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Eu quero te dizer que esse gigante, ele não tem se levantado contra você, não tem te afrontado. Ele tem afrontado é o próprio Deus dos exércitos. Porque quando Golias aqui enfrentava Davi, ele não estava afrontando Davi. Ele estava afrontando o próprio Deus, porque estava afrontando o escolhido. Porque o gigante, quando afronta um escolhido, aleluia, é diferente. Aleluia, glórias a Deus. Porque muitos nos vê pequenos, falhos, frágeis, sem ninguém aqui na terra para nos defender, aleluias. Mas o que eles não sabem é o que é o maior de todos. O Todo-Poderoso é quem está na nossa frente, é quem está pelejando esta guerra. Aleluia, glórias a Deus. E o versículo 46 vem dizer assim: hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão. Ou seja, Davi falou ao gigante: hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos.
ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça, e os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves dos céus e às feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Eu quero te dizer que todos saberão que tu, Davi de Deus, tem um Deus que cuida de você, tem um Deus que te livra desse gigante, que está vendo todas as afrontas que esse gigante tem te afrontado. Aleluia, glórias a Deus. E o versículo 47 vem dizer assim: e saberá toda esta congregação que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e ele vos entregará na nossa mão. Vai ter um momento que esse gigante ele vai estar na tua mão, na tua frente. Como Golias aqui estava na frente de Davi afrontando, vai chegar esta hora. E eu quero te dizer que vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com Golias. O versículo 48 vem dizer: e sucedeu que, levantando-se o filisteu para encontrar-se com Davi, apressou-se Davi e correu ao encontro, ao combate, para encontrar-se com o filisteu. E Davi pôs a mão no alforje e tomou dali uma pedra, e com a funda, ou seja, com o badogue, lhe atirou e feriu o filisteu na testa, e a pedra se lhe encrustou na testa e caiu sobre o seu rosto em terra. Então eu quero te dizer que esse gigante ele vai cair por terra. Quero te dizer que nessa peleja você não tem que pelejar, porque o teu Deus ele vai na frente, como foi aqui na frente de Davi. Você acha que simplesmente uma pedra iria derrubar um gigante? Mas é porque na vida de Davi tinha unção de guerreiro, tinha poder de guerreiro. Aleluias. E quando Davi solta aquela pedra, solta justamente o poder de guerreiro. E aquela pedra que era mínima, quando acerta na testa do gigante, é como se fosse uma pedra imensa. E o gigante tomba e cai. Eu quero te dizer que esse gigante vai cair. Esse gigante da enfermidade vai cair, aleluias. Esse gigante que tem te envergonhado, aleluias, tem oprimido o teu filho, a tua filha, ele vai cair. Aleluias, glórias a Deus. O versículo 50 diz: E assim Davi prevaleceu contra o filisteu, com uma funda e com uma pedra, feriu o filisteu e o matou, sem que Davi tivesse uma espada na mão. Conta a história que um presidente fala que temia mais um homem de joelho do que 1000 exércitos. Porque quando um homem e uma mulher, ele se prostra, se coloca de joelho, aleluias, ele está em guerra, aleluias. Quando ele dobra o seu joelho, aleluias, um exército sobrenatural é quem está pelejando por ele.
Porque foi assim, aleluia, glórias a Deus. Quando, aleluia, glórias a Deus, o profeta que cura Naamã, Eliseu, ele, quando os filisteus vinham contra o povo de Israel, Deus mostrava a ele e ele dizia ao exército onde é que os inimigos estão, onde ia acontecer emboscada, e todos os planos do exército eram jogados por terra. Mas quando chega um dia, alguém conta, diz ao rei dos filisteus: tu sabe que quando tu vai para a guerra, o profeta tal, o profeta Eliseu, vê tudo o que vocês vão fazer? Aí os filisteus, o rei dos filisteus, manda um exército contra Eliseu e cerca a casa de Eliseu. Quando Geazi, o seu moço, aleluia, glórias a Deus, vai lá fora, volta agoniado e diz: profeta, estamos perdidos, o exército nos cerca, aleluia, glórias a Deus. Só que Eliseu diz: Senhor, dá visão ao moço, faz com que ele enxergue, aleluia, glórias a Deus. Mas quando o profeta Eliseu fala isso, não era os olhos carnal, eram os olhos espirituais. Então, quando Geazi abre os seus olhos espirituais, ele enxerga um exército maior por trás do exército dos filisteus. Aleluia, glórias a Deus. Então, Davi, ele não derrubou aquele gigante pela força humana, foi pela força sobrenatural, aleluia, glórias a Deus. Versículo 51 vem dizer: por isso correu Davi e pôs-se em pé sobre o filisteu, tomou a sua espada, tirou da bainha e o matou. O gigante que afrontou Davi, que fez pouco de Davi, a sua própria espada foi utilizada contra ele mesmo. Eu quero te dizer que essas armas que esse gigante vem contra você, elas próprias, aleluias, é que vão ferir ele de volta. Aleluia, glórias a Deus. E Davi, ele corta a cabeça do gigante. E o corpo do gigante foi que ficou jogado no arraial dos filisteus e as aves comendo. Aleluia, glórias a Deus. Então, que você lembre dessa história de Davi, moço pequeno, de pequena estatura, desprezado, mas escolhido por Deus, aleluias. E aqui começava a ser forjado um guerreiro e um líder, aleluias. Porque Davi foi o maior rei daquela época. Porque ele não era só um rei, ele era um guerreiro. Então eu quero te dizer que esse gigante, ele vai cair. Em nome de Deus, em nome do Deus dos exércitos, ele vai cair, aleluias. E a própria arma que ele está usando para te afrontar, ela mesmo vai acabar ferindo esse gigante e cortando a cabeça. Ou seja, esse mal vai ser cortado, a cabeça, aleluias. Então não temas. Não te atemorize. Aleluia, glórias a Deus. Porque Davi era desprezado.
Mas Deus é assim. Ele escolhe as coisas loucas para confundir as sábias. Porque Deus, ele vê além. Ele viu em Davi um guerreiro. Aleluia, enquanto muitos não via. Porque Davi não tinha porte, não tinha tamanho de guerreiro. Mas Davi, quando vira, aleluias, um guerreiro, aleluias, ele enfrentava vários exércitos e era derrotado. Porque na frente de Davi ia algo sobrenatural. E uma força sobrenatural que guerreava, que dava força e poder a ele. Aleluia, glórias a Deus. Então que você não venha temer. Eu sei que muitas vezes nós nos sentimos como Davi, pequenos e frágeis, indefesos, sem quem nos defenda, aleluias. Mas eu quero te dizer que Deus é um Deus poderoso que não desampara os seus. Amém? Eu gostaria que você compartilhasse esse vídeo, deixasse seu like, se inscrevesse, ative o sininho, compartilhe esse vídeo, aleluia, glórias a Deus. E eu quero te dizer que esse gigante que te afronta, ele cairá. Amém? Boa noite e fiquem com Deus.